Veja só o que diz esse texto lá em Eclesiastes, capítulo 10 e versículo 18. Por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja. Essa palavra trata de um pecado, de um erro muito pouco falado. Normalmente, quando se fala em pecado, em desobediência, se fala em adultério, traição, roubo, mentira, etc. Dificilmente se ouve falar em pecado associado à preguiça. Mas a preguiça, ela é um dos tradicionalmente conhecidos 7 pecados capitais. É um dos pecados capitais, a preguiça. E curiosamente, talvez o menos falado. Mas a preguiça, ela é um pecado, por quê? Aqui nesse texto está relacionando a condição da casa, o teto vai começar a gotejar por causa da preguiça. Quer dizer, o dono da casa não dá a manutenção necessária, então a casa começa a deteriorar. E você sabe que isso é verdade não só em casa, como em qualquer parte da vida. Onde você não faz o trabalho necessário para a manutenção, seja da casa, do carro, seja da saúde, da vida financeira, da empresa, você vai começar a ter problema. Então, muitas vezes, a preguiça é o grande culpado do teto, a casa cair literalmente. Quando a casa cai, ela não caiu da noite para o dia, ela caiu por causa de anos de negligência, anos de descuido, de desatenção. E é assim que acontece com muitos casamentos. Anos de negligência, anos de preguiça, de fazer o que tem que ser feito para a casa ficar em bom estado, resultam na casa cair. Como é que a preguiça se manifesta dentro do casamento? Como é que a preguiça se manifesta na vida amorosa, também do solteiro? Em muitas formas. Você vai ficar surpreso, talvez, de ver quantas formas a preguiça pode estar causando o teto cair na sua cabeça. Uma delas é a preguiça de mudar, né? A pessoa, ela sabe que ela tem que mudar. Ela tem um jeito que faz mal para o relacionamento, faz mal para a vida amorosa dela, faz mal para ela, mas ela está muito acostumada com aquele jeito. É aquela pessoa que é difícil, ela é muito difícil. Ela tem um temperamento forte, um temperamento difícil, e ela sabe que o temperamento dela sempre atrapalha os relacionamentos dela, atrapalha até no trabalho, atrapalha a vida financeira dela. Só que ela está acostumada com o temperamento dela. Ela é tipo assim, ela vai ter que fazer muito esforço para não falar o que vem na mente, vai ter que fazer muito esforço para se calar, para relevar, ela vai ter que... E aí ela pensa assim, não. Quem gostar de mim, tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Eu sou assim. Se me ama, vai gostar de mim assim mesmo. Né? Então a pessoa prefere romantizar o jeito dela, né? O temperamento dela. Se me ama, vai gostar de mim assim, vai aceitar. Então todo mundo tem que andar em ovos. Se ama ela, tem que todo mundo andar em ovos. Porque ela vai brigar, ela vai ter aquele temperamento difícil. E a mudança, ela simplesmente não tem, né? Não tem vontade de fazer. Porque ela sabe que ela vai ter que fazer um esforço. Porque toda mudança precisa desse esforço. Você precisa... Né? Toda vez que eu tive que mudar um jeito meu, eu lembro que eu tive que me esforçar, não foi natural. Nenhuma mudança é natural. Você, vou mudar, pronto, mudei. Não é assim. Você vai ter que sofrer um pouquinho, você vai ter que sentir um pouquinho de dor, às vezes até se humilhar um pouquinho, perder o ego, né? Passar vergonha. Você vai ter que passar por algumas situações que são constrangedoras, mas porque você quer mudar, você passa. Então a pessoa que tem preguiça, ela não passa por elas. A preguiça é o nosso estado natural.
O ser humano, ele busca o quê? Ele busca o conforto, ele busca o prazer. E busca evitar a dor, o incômodo, não é verdade? Por exemplo, você fica sentado aí nessa cadeira, confortável, você fica aí, 10 minutos, 20 minutos, naturalmente o seu corpo começa o quê? Aqui, você começa olhando para mim aqui, daqui a pouquinho você está assim, olhando para o telão ali, ó, assim, como se estivesse no cinema. É natural. O corpo, ele vai relaxando. O corpo vai descansando. É a nossa natureza buscar conforto, prazer e evitar dor, evitar desconforto. Nós fazemos isso, naturalmente. Só que também sabemos que todo progresso, tudo que é bom, requer o esforço, o incômodo, requer a dedicação. Você sabe disso, senão ninguém trabalharia. Por que a gente trabalha? A gente trabalha porque, qual a alternativa? Ficar em casa de perna para o ar? Vamos morrer de fome. Então, se trabalha porque tem que trabalhar. Ah, mas eu amo o meu trabalho. Mas eu tenho certeza que nem todo dia você acorda com disposição para trabalhar. Você pode amar o seu trabalho, mas tem dia que você gostaria de ficar mais tarde na cama. Sim ou não? Todos nós gostaríamos. Muitas vezes a gente tem que vencer o cansaço, a preguiça e dizer, não, eu tenho que trabalhar. Temos que fazer isso. Então, a gente sabe que tudo que é bom requer algum tipo de esforço. Você gosta da casa limpa, por exemplo. Todo mundo gosta da casa limpa. Entra em casa, aquele cheiro de casa limpa, tudo no lugar, tudo certinho. Agora, para manter a casa limpa, tem que lavar o banheiro, tem que lavar a louça. Sim ou não? Tem que varrer, tem que fazer, tem que lavar a roupa, tem que fazer um monte de coisa. Que são os trabalhos necessários para você ter aquela casa limpa. E assim tudo na vida. A gente tem que fazer os trabalhos repetitivos que a gente não gosta para ter o que gosta. Isso é uma lei da vida, isso é uma lei universal. Universal não é da igreja universal, não. Universal quer dizer da vida, da existência. Então, se faz o trabalho para depois se ter o resultado, o prazer. E aqui está se falando nesse provérbio que a preguiça enfraquece o teto. As mãos afrouxadas faz a casa gotejar. Quer dizer, quando você vai deixando de lado a coisa que é a vontade, você segue o que você sente, você vai deixando de lado, você deixa de fazer o trabalho. No momento que você deixa de fazer o trabalho, você sente bem. Não, eu tinha que trabalhar, mas não fui. Senti bem. Mas amanhã você vai ter que explicar por que você não foi, por que você chegou atrasado, se você chegou atrasado hoje. E aí você vai ter o desconforto. Quer dizer, o conforto na frente traz o desconforto no final. E o desconforto na frente traz o conforto no final. É assim. A vida tem essas invertidas, que se você não fizer as pazes com elas, então você vai sempre viver como aquela pessoa que está desejando o bem, mas sempre vivendo o mal. Porque você vai pensar, poxa, eu queria ter um casamento assim, eu queria achar uma pessoa assim, eu queria. Você tem que deixar de falar, eu quero, eu queria, eu desejo, eu sonho, e você tem que começar a perguntar, tá bom, está aqui o meu sonho, mas o que é que eu tenho que fazer? Quem tem isso aqui, fez o quê para chegar aqui? O que é que eu tenho que fazer para chegar aqui? E às vezes a mudança que precisa ser feita, você pensa assim, é uma mudança que está acima do que eu posso fazer. Né? No meu caso, a minha mudança era insegurança. No caso dele, ele poderia falar mais, conversar mais, dar mais atenção. Isso é uma coisa que dá para fazer. Mas no meu caso, era insegurança. Como deixar de ser insegura? Como se tornar uma pessoa confiante? Né? Então, há mudanças que requerem o espiritual. Você precisa de uma mudança espiritual. Você sabe que você tem que ir para o altar, você sabe que você tem que ir para Deus, você tem que resolver com Deus. Mas às vezes a pessoa tem preguiça também.
com relação à vida espiritual dela, né? Ela quer resolver uma fórmula. Eu recebo muitas mensagens pedindo orientação. Cris, olha, eu estou com meu marido, é assim, ele faz isso, ele faz aquilo, o que eu faço? E eu, recentemente, eu só respondo assim, faz a terapia do amor. Porque assim, como que eu vou resolver o problema de uma pessoa, né? Só Deus. Eu não sei o que é, qual é o problema dela, enfim. É uma coisa, muitas vezes, por exemplo, ela não quer perder o casamento, mas o marido está traindo. Como é que você vai ficar com o marido traindo? Então, você precisa de Deus. Meu Deus, o que eu preciso aqui? Qual o discernimento? Preciso de discernimento, preciso de orientação. Como é que eu dou? Como é que eu ajudo? Como é que eu lido com isso? Então, muitas vezes, a mudança é espiritual. Você tem que trabalhar no seu espiritual com Deus, a sua vida com Deus. Mas você não quer. Você quer uma fórmula. Você quer que a gente fale para você, olha, fala isso para ele, depois você faz isso e depois acontece isso. Você não quer trabalhar na sua vida espiritual. Você não quer ver que, peraí, eu tenho medo. Medo de quê? De perder o meu marido. Por quê? Porque eu fui abandonada quando eu era criança. Então, eu tenho um trauma. Um trauma que está afetando a minha vida amorosa. Eu não consigo fazer nada aqui porque eu tenho um trauma. Eu não estou curada. Eu tenho medo de sofrer o que eu vi minha mãe sofrer. Eu tenho medo de casar mal. Então, eu não uso a minha fé para me aproximar de ninguém. Quer dizer, você tem um trauma. Como é que resolve um trauma? Espiritualmente. Com Deus, no altar. É um trabalho. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que ver o que está acontecendo. Por que eu não tenho um relacionamento com Deus? Por que é tão difícil eu falar com Deus? Por que é tão difícil eu vir na igreja domingo de manhã? Por que é tão difícil para mim resolver meu problema espiritual? Sabe, então, a pessoa não quer trabalhar naquilo que ela... Mas ela quer uma mágica. Então, você vindo aqui na Terapia do Amor, toda quinta-feira, e você não resolver o seu problema espiritual, você pode até resolver o seu problema na vida amorosa, mas vai ser temporariamente. Porque nós precisamos, nós necessitamos, é uma necessidade. A sua vida espiritual é uma necessidade. Você não consegue ser uma pessoa realizada sem Deus. Não consegue. Você pode ter um marido perfeito, uma esposa perfeita, você pode ter filhos perfeitos, você pode ter vida financeira perfeita. Você não vai conseguir ser uma pessoa realizada. Então, tenha o trabalho. Mas aí eu vou ter que mudar de vida, eu vou ter que deixar de pecar, eu vou ter que me converter, né? Eu vou ter que me converter, quer dizer, não quer ter o trabalho. Mas muita gente tem preguiça, quer vir uma vez e resolver todos os problemas. Não vai resolver, desculpa, eu não vou enganar você. Eu não vou te enganar e dizer, você vem aqui uma vez e vai resolver tudo. Não vai resolver. Quando é que resolve a sua vida amorosa? Resolve quando você começa a fazer o certo repetidamente. Você faz o certo repetidamente, não tem como você evitar o sucesso. Se você faz o certo e continua fazendo, vai chegar uma hora que você vai encontrar a tua resposta, a tua bênção. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Você está plantando. Você está plantando. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Então você vai colher, mas você tem que fazer a sua parte. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.